Então fala galera, muito bem, aqui é o João. Bom, nesse vídeo, começando um pouco diferente, né? Hoje eu quero falar sobre desequilíbrio e como ter sua vida desequilibrada é importante e natural. Sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Só espero eu guardar minha guitarra aqui. Cara, e por que que eu comecei esse vídeo tocando guitarra? Porque por muito tempo da minha vida, principalmente durante o período que eu estava estudando para passar em medicina, eu não tive como me dedicar aos meus instrumentos, né, a parte da música, tanto quanto eu gostaria. Justamente porque o meu foco, a minha prioridade era ser aprovado em medicina, tanto que foi, né, aconteceu. E agora, graças a Deus, eu vivo muito bem com isso. E eu fico muito, eh, feliz em saber que eu cheguei, que agora, teoricamente, eu tenho tempo para me dedicar a esses projetos. E você tem que entender que todas as pessoas que almejam chegar em um local grande, um local de sucesso, almejam alcançar um objetivo que é realmente muito desgastante, todas essas pessoas sacrificam algo e têm a vida desequilibrada em algum aspecto, entendeu? Porque a vida equilibrada, cara, ela é uma mentira. Ela é uma mentira porque não é possível, buscando algo grande, manter uma vida totalmente equilibrada. Basta você olhar os seus treinos, assim. Muitas vezes os treinos que a gente faz, treinos de musculação, muitas vezes, né? Cara, muitas vezes você tá numa época que você tá treinando muito, mas tem época que você tá estudando, ou tá treinando menos, entendeu? Tem época que você tá estudando normal, tem época que você tá estudando muito. Então a vida inteira é esse constante desequilíbrio que acontece, entendeu? Entre você fazer mais algumas coisas do que outras em prol de algo. E quando a gente analisa isso no contexto ali de uma pessoa que está se preparando para passar em medicina, é muito no sentido de, cara, o que você vai sacrificar, o que você vai deixar desequilibrado na sua vida para você conseguir dedicar a maior parte da sua energia e do seu esforço para esse projeto. Então, não é incomum a gente observar pessoas, por exemplo, que foram aprovadas e chegam na faculdade super magras ou super gordas, né? É super normal. Pessoas que antes não tinham tantos amigos, porque a vida social ficou comprometida e agora chegou na faculdade e está querendo resolver essa parte, né? Entre várias outras coisas. Por quê? Porque esse desequilíbrio é normal, faz parte da rotina e da trajetória do campeão, que é aquela pessoa que realmente quer abdicar de algumas coisas para alcançar. Ah, João, mas eu tenho que abdicar de tudo? Não, pelo contrário, eu acho que você tem que cuidar de tudo, só que na medida certa, entendeu? Então, é pra você deixar de treinar? Jamais. Mas será que você tem que passar 1 hora e meia na academia treinando? Às vezes não, entendeu? E pensando nisso, que eu falo assim que o desequilíbrio ele é importante e ele faz parte da trajetória de qualquer um. Mas até a forma como você vai desequilibrar as áreas da sua vida tem que ser de uma forma consciente, tem que ser de uma forma estratégica, justamente porque você, eh, precisa estar bem para realizar seus sonhos. Se você sacrifica muita coisa, pô, meio que você está sacrificando partes da sua vida ali para chegar em um lugar que você quer, mas não necessariamente você vai conseguir chegar lá, entendeu? Não é só porque você sacrificou que você vai conseguir chegar, entendeu? Mas assim, todas as pessoas que estão estudando muito sacrificam de alguma coisa. Eu sacrifiquei da música por muito tempo. E agora eu tô tentando voltar, né? Não sou tão bom assim, se vocês puderem ouvir eu arranhando um solo. É... E assim, eu fiz esse vídeo inspirado em um vídeo que eu vi no meu Instagram, né, e tudo mais. Mas também pensando na trajetória de muitos estudantes que eu estou acompanhando no processo de mentoria, em que ou eu tenho um estudante que pô, não está conseguindo se dedicar tanto por conta de outras coisas da vida, então o estudo dele está desequilibrado na balança, mas não pro lado que ele está estudando muito, e sim pro lado que ele está estudando muito menos, porque ele está resolvendo outras coisas. E tenho, pelo outro lado, alguns estudantes que estão sacrificando muita coisa da vida
em prol do estudo e isso não necessariamente está se convertendo em resultado. Então é muito interessante que eu penso pelos 2 lados, assim, eu penso pela pessoa que, cara, você precisa estudar mais, você está estudando menos, você não está estudando de um jeito legal, de um jeito satisfatório. E, por outro lado, eu dou orientações também, tipo, cara, você está estudando demais, eu acho que não está sendo proveitoso, e pelo amor de Deus, vai malhar, vai sair, final de semana você estuda menos, entendeu? Essas orientações, todas elas já aconteceram nas sessões de mentoria, e eu acho que elas são super válidas porque nesse período em que a gente fica desequilibrado, é que muitas vezes a gente pode perder a mão em alguma coisa, entendeu? E assim, não se culpem quando você estiver em um tempo em que você eh, queria estar estudando mais, mas não pode por conta das demandas da vida. Eu acho que a ideia de responsabilidade ela deve vir sempre quando, cara, você tem chance de estudar e não está estudando, entendeu? Nesse sentido. Agora, quando tem outras coisas, por exemplo, eu lembro muito quando eu falo sobre isso, desequilibrar da vida, né? Eu lembro muito do meu contexto da preparação. Tipo, no ano que eu passei, eu estava no começo do ano fazendo mais de 120 questões por dia, 150 por ali, estava tentando dar meu máximo mesmo, escrevendo muita redação. E no final do ano, eu estava tão assim, que tantas outras coisas eu precisava fazer. Cara, eu precisava entregar meu TCC, precisava finalizar o meu internato da enfermagem, que o meu estudo pro Enem ficou totalmente desequilibrado a ponto de eu conseguir fazer 15 questões por dia e ficar revisando flashcard e vendo alguns repertórios de redação. Foi apenas isso. Então deu pra ver que ficou totalmente desequilibrado, assim, a balança daquilo que eu estava buscando pra minha vida, né. E isso é super normal. Só que esse desequilíbrio, ele tem que ser estratégico, bem pensado, e ele tem que ser, não determinado puramente por você, mas pelas questões da sua vida, entendeu. Mas assim, resumindo, se você tem a chance de estudar, estude o máximo que você conseguir. Mas não necessariamente faça só isso, porque a sua vida envolve muitas outras coisas além do estudo. E entenda que o desequilíbrio é normal. Tem época que você vai estudar mais, tem época que você vai estudar menos. Ninguém é constante demais, sacou? Ninguém é. E as coisas levam tempo para acontecer. Então, pense nisso. Essa é a ideia que eu gostaria de passar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se você tem interesse no processo de mentoria, é só olhar no link da descrição que a gente troca uma ideia. E, pessoal, é isso. Até amanhã. Valeu. Tamo junto.